Fala meus lindos, aqui é o Rikami Animes. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscreverem no canal e comentem Eu Amo Jogos. O anime começa nos apresentando um videogame chamado Cross Reverie, que se tornou o RPG mais jogado do mundo. Em seguida é revelado que nesse jogo existe um rei demônio, que por sinal é o melhor jogador de Cross Reverie, sendo conhecido como Diablo. Logo depois vemos que Diablo é na verdade o avatar do protagonista, um garoto bem vagabundo, que nunca conversou com ninguém na vida real, e esse é exatamente o motivo pelo qual ele odeia casais que aparecem para desafiá-lo dentro do jogo, fazendo com que ele normalmente elimine todos eles utilizando seu poder. Mas certo dia ele despertou dentro do mundo do jogo, com a aparência do Diablo, já que foi invocado por uma semi-humana chamada Rain e uma elfa chamada Shera para se tornar o escravo das duas. Ele fica completamente surpreso ao perceber que foi parar em outro mundo, e nesse momento nota que está na Torre Estrelada, um ponto de invocação existente em Cross Reverie. Assim ele confirma que realmente está dentro do videogame. Em seguida ele tenta conseguir informações com Shera e Rain, mas logo se lembra que não sabe se comunicar com as outras pessoas, já que passou toda a sua vida completamente sozinho. Mas nesse momento ele recorda que dentro do jogo conseguiu conversar com várias garotas, por isso ele decide assumir a personalidade do rei demônio Diablo, o que lhe permite conversar normalmente com elas. As garotas ficam bem surpresas ao perceber que ele é capaz de falar, pois acreditavam que ele era apenas uma simples besta escrava. Mas nessa hora surge uma coleira no pescoço das duas, simbolizando que agora elas se tornaram escravas dele, deixando todos sem acreditar. Depois disso as garotas decidem retornar para uma cidade chamada Faltra, junto com o Diablo, que por sinal se chama Takuma. Durante o caminho elas começam a se perguntar por que o ritual de escravidão deu errado, e nessa hora o Takuma percebe que possui o Anel do Rei Demônio, um item que permite refletir toda a magia. Sendo assim, ele explica às garotas que o ritual acabou sendo refletido contra elas mesmas. Ao ouvirem isso, Ren comenta que precisam voltar para Faltra para desfazer essa magia, pois somente assim conseguirão remover o ritual da escravidão. O Takuma decide acompanhar as duas, já que ele não quer voltar a ficar sozinho. Em seguida elas se apresentam formalmente para ele, e depois disso os três finalmente chegam à cidade de Faltra. Assim que chegam, decidem ir até um hotel para descansar, mas a Shera resolve pedir apenas um único quarto para os três, já que não possui dinheiro suficiente para pagar outro. Assim, quando entram no quarto, Takuma já começa a ficar nervoso, já que ele nunca havia ficado sozinho com duas garotas. Naquele momento, vemos uma mulher aparecer no quarto. Ela revela ser a líder da Associação de Magos de Falta, os quais são responsáveis por manter a barreira protetora da cidade. Em seguida é mencionado que ela havia ido falar a sós com Rain, mas ao presenciar que Rain havia se tornado a escrava do Takuma, ela decide conversar com todos. Assim, na taberna, ela descobre como Rain se tornou uma escrava. Por causa disso, pergunta a Takuma se ele pode libertar as garotas, mas o Takuma responde que não, dizendo que não fez nada de propósito. Depois disso, Takuma pergunta a Celes de maneira grosseira o porquê dela estar visitando o grupo. Isso faz com que um dos subordinados de Celes, chamado Galu, fique com muita raiva do Takuma, pois considera que ele está sendo desrespeitoso com Celes. Mas o Takuma decide continuar fingindo ser um idiota, fazendo com que Galo o ameace apenas com sua presença. Então Celes decide pedir para Galu se acalmar, e logo depois explica que apenas deseja ajudar Rain. Mas nessa hora, Rain diz que não precisa da ajuda dela, pois é perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Ao ouvir isso, Celes decide ir embora do local. Assim que ela sai, o Takuma fala para Rain que ela deve estar escondendo um grande segredo, mas é claro que a Rain responde negando. Mas nessa hora, a habilidade de jogador do Takuma é ativada, e graças à sua intuição de jogador, ele percebe que o problema de Rain é importante para a história, o que o faz concluir que precisa descobrir o que ela está escondendo. Com isso, Takuma decide levar Rain para o quarto para ficarem sozinhos. Dessa forma, ele pode torturá-la para conseguir arrancar informações. Naquele momento, ele começa a esfregar as orelhas de Rain. Ela pede para ele parar, mas o Takuma continua torturando ela. Então Rain pergunta se ele vai aceitá-la depois que ela revelar o seu segredo, e o Takuma responde que sim. Assim, Rain confessa que a alma da Senhora Demônio Krabs está selada dentro dela, e esse é o motivo pela Celes demonstrar tanto interesse nela. Ao ouvir isso, Takuma reconhece o nome Krabs, pois ela era a chefe mais poderosa de Cross Reverie. Em seguida, Rain revela que seu objetivo é derrotar Krabs. No entanto, atualmente não tem nenhuma maneira de extrair sua alma, sem que a Rain morra. Depois dessa revelação, o Takuma descobre que a mãe de Rain também possuía a alma de Krabs, já que essa maldição é hereditária. Nesse
Nesse momento, ele percebe que Rain carrega um destino cruel, por isso Takuma promete que vai destruir a alma de Krabs por ela, mas antes de tudo eles precisam encontrar uma forma de extrair essa alma do corpo de Rain. Ao ouvir isso, Rain fica muito feliz, ao ver que o Takuma pretende ajudá-la, assim ela começa a chorar de felicidade, e nesse momento Takuma fala que jamais vai abandoná-la. Depois dessa conversa, ele decide sair para tomar um pouco de ar, e começa a se perguntar por que mudou tanto desde que chegou naquele mundo, mas nessa hora vemos Galua aparecer bêbado diante do Takuma. Para evitar problemas, o Takuma tenta ir embora, mas Galua arremessa uma garrafa de bebida alcoólica contra ele e começa a insultá-lo. Isso faz com que o Takuma fique irritado. Em seguida, Galua invoca uma poderosa besta de nível 30 chamada Salamandra e decide usá-la para acabar com o Takuma, mas o Takuma fica bem surpreso ao ver uma besta tão fraca. Logo depois, a Salamandra o ataca com seu hálito de fogo, mas Galua percebe que o Takuma permanece ileso. Nesse momento, o Takuma revela que está no nível 150, deixando Galua totalmente espantado. Em seguida, ele utiliza apenas uma parte do seu poder mágico e elimina a Salamandra com muita facilidade. Ao presenciar essa cena, Galua fica em choque e pergunta quem ele realmente é. O Takuma então responde que é um rei demônio de outro mundo. Depois disso, vemos o Takuma despertar em seu quarto. Ao acordar, ele começa a se perguntar se realmente está dentro do jogo, ou se aquele é apenas um mundo muito parecido com Cross River. Decidido a descobrir a verdade, ele resolve investigar, mas nessa hora percebe que Shera e Rain estão dormindo ao seu lado, e sem querer ele acaba tocando os seios das duas. Sem querer, fazendo com que elas acordem envergonhadas. Após esse pequeno incidente, o grupo decide ir para a Guilda dos Aventureiros de Falta. Durante o caminho, Takuma observa as pessoas de diferentes raças e começa a se perguntar por que ainda não viu nenhum humano. Rain então explica que eles estão no bairro dos semi-humanos. Em seguida, Shera comenta que os humanos normalmente não costumam visitar aquele lugar. Depois disso, Takuma pergunta a Shera se naquele mundo a força das pessoas também é medida por níveis. Shera responde que sim, mas explica que eles precisam ir até a guilda para receber um nível oficial. Nesse momento, Rain revela ao grupo que é uma invocadora de nível 40. Ao ouvir isso, Shera comenta que talvez tenha o mesmo nível que ela, mas Rain responde que não acredita que Shera seja tão forte assim. Essa resposta deixa Shera com bastante raiva, enquanto observa a conversa das duas. O Takuma percebe que tudo naquele mundo parece estar em um nível muito mais baixo do que ele esperava, fazendo ele se perguntar qual seria o motivo daquilo. Depois de algum tempo, o grupo finalmente chega à Guilda dos Aventureiros de Falta. Lá eles percebem que a maioria dos aventureiros possui um comportamento bem agressivo. Em seguida, Rain conduz todos até o segundo andar da guilda para preencherem o formulário de registro e assim se tornarem aventureiros oficialmente. Naquela hora, o Takuma percebe que não consegue ler o idioma daquele mundo, por isso ele pede para Shira preencher seu formulário e ela aceita sem nenhum problema. Depois disso, vemos que todos precisam assinar o formulário usando o próprio sangue. Assim, o Takuma pega uma faca para fazer um pequeno corte na sua mão, mas ele acaba fazendo um corte muito profundo, fazendo com que grande parte do formulário fique coberta por sangue. Após isso, o grupo é levado até um espelho capaz de medir o poder mágico. Shera então toca o espelho para preenchê-lo com sua magia, e nesse momento todos descobrem que ela está no nível 30. Isso a deixa decepcionada, já que possui menos níveis do que Rain. Em seguida, o Takuma decide verificar o próprio nível. Ele se aproxima do espelho e toca ele, mas no instante em que faz isso, um barulho enorme ecoa por todo o local, pois o Takuma possui um poder mágico gigantesco. Logo depois, a mestra da guilda chamada Sylvia aparece e leva Takuma e as garotas até seu escritório. Lá ela explica ao Takuma que o espelho não funcionou corretamente, porque ele é poderoso demais. Sylvia então comenta que não possui nenhuma missão adequada para alguém com o nível dele. Ao ouvir isso, Takuma pergunta se ela pretende aceitá-lo como aventureiro. Sylvia responde que não tem nenhum problema em aceitá-lo, mas ele deverá acompanhar missões destinadas a aventureiros muito mais fracos do que ele. O Takuma então responde que vai fazer qualquer missão, desde que seja pago. Assim, Sylvia decide aceitá-lo oficialmente na Guilda dos Aventureiros. Depois disso, ela começa a procurar uma missão compatível com seu nível, e encontra uma tarefa que consiste em derrotar uma serpente especial. Com a missão definida, o grupo parte em direção à floresta onde a serpente se encontra para caçá-la. Durante a viagem, eles descobrem que essa missão foi solicitada pela Associação dos Magos. Ao ouvir isso, Takuma começa a se perguntar se Ceres tem alguma relação com esse pedido. Depois de caminharem por um bom tempo, ele percebe que ainda estão longe do destino, então pergunta às garotas se não seria possível utilizar um feitiço de teletransporte, mas elas
elas revelam que não conhecem esse tipo de magia, fazendo o Takuma perceber que essa é uma grande desvantagem daquele mundo. Após 5 horas de caminhada, o grupo finalmente chega à Floresta da Serpente. O Takuma começa a reclamar da longa viagem, mas naquele momento Shera sente a presença de várias pessoas escondidas ao redor. Assim, o Takuma percebe que eles caíram em uma armadilha muito perigosa. Em seguida, ele pede para Shira informar a localização exata de todos os inimigos escondidos. Shira responde com muita precisão. Assim, o Takuma dispara vários projéteis mágicos na direção deles, obrigando todos a saírem dos seus esconderijos. Nesse momento, é revelado que aqueles indivíduos são elfos, que apareceram para procurar Shira. Eles então revelam que Shera é a princesa de um reino élfico, e por isso pedem ao Takuma que a liberte de sua suposta escravidão. O Takuma tenta explicar que tudo não passa de um grande mal-entendido, mas os elfos se recusam a ouvi-lo. Diante disso, Shera decide intervir, e explica que na verdade os elfos não estão preocupados com seu bem-estar. O verdadeiro objetivo deles é fazer com que ela tenha um filho, para garantir um herdeiro ao trono. Shera então declara que não deseja se casar à força, nem ter um filho contra sua própria vontade. Mesmo assim, os elfos decidem recorrer à força para levá-la de volta, pois acreditam que a Shera é fraca demais para viver sozinha. Ao ouvir isso, Takuma afirma que ela não é fraca, porque agora conta com seu apoio. Em seguida, exige que os elfos recuem. No entanto, eles respondem lançando uma chuva de flechas contra o Takuma, mas nenhuma delas consegue lhe causar qualquer ferimento. Nessa hora, o Takuma percebe porque ninguém naquele mundo possui um nível tão elevado quanto o dele. Isso acontece porque as pessoas costumam lutar apenas contra monstros para ganhar experiência, e como possuem apenas uma única vida, evitam correr riscos desnecessários. Logo depois, um dos elfos dispara uma flecha mágica contra o Takuma, mas ele revela que o ataque não lhe causou sequer um arranhão, deixando todos os elfos bem espantados. Em seguida, o Takuma utiliza uma poderosa magia de gelo, congelando toda a floresta em apenas um instante. Nesse momento, o Galo sai do seu esconderijo, e é revelado que foi ele quem solicitou aquela missão, armando uma emboscada para o Takuma ao manipular os elfos. O Takuma então exige que Galo nunca mais interfira em seu caminho, avisando que caso ele faça isso novamente, vai morrer. Além disso, lembra que Celes ficará furiosa ao descobrir que ele utilizou o nome da Associação dos Magos para atrair todos para uma armadilha. Ao ouvir isso, Galo entra em pânico e foge da floresta. Depois disso, Shera se aproxima dos elfos e afirma que jamais vai voltar para casa, pois agora encontrou novos companheiros que não deseja abandonar. Ao ouvirem essa decisão, os elfos resolvem respeitar a sua vontade. Assim, Shera diz ao grupo que já é hora de retornar para a Falta. No dia seguinte, todos são chamados pela Sylvia, que informa ter uma nova missão para o Takuma. As garotas suspeitam que se trate de outra armadilha, assim como aconteceu na missão anterior, mas Sylvia explica que essa missão foi solicitada pela própria Celes, que deseja se desculpar pelos problemas causados na missão passada. Como forma de compensação, ela preparou uma missão muito fácil, mas com uma recompensa bem alta. Ao ouvir isso, Ren afirma que não vai participar da missão, pois não quer ficar devendo nenhum favor a Celes. Já Shera comenta que não possui muito dinheiro, por isso Shera comenta que seria uma boa ideia aceitar o pedido de Celes. Ao ouvir isso, Takuma decide aceitar a missão ao lado de Shera. Logo depois, eles descobrem que a tarefa consiste apenas em entregar alguns lanches em uma ponte localizada fora da cidade. Assim, os dois percebem que a missão realmente é muito fácil e partem em direção ao destino. No entanto, antes que consigam sair, o Akuma é parado por um homem chamado Emil, que se apresenta como o aventureiro mais forte da guilda. Emil exige que o Takuma liberte Shera e Ren, pois acredita que ele é um demônio maligno que escravizou as duas garotas. Ao ver Emil, Takuma fica animado, pois acredita que finalmente encontrou um rival digno, como aconteceria em um videogame. Então ele começa a agir como um verdadeiro rei demônio. Ao presenciar essa atitude, Emil declara que vai salvar as garotas, o que deixa o Takuma ainda mais empolgado. Em seguida, Emil prepara sua poderosa habilidade para atacá-lo, mas o Takuma interrompe o golpe com muita facilidade. Emil fica surpreso ao perceber que seu ataque foi bloqueado sem nenhum esforço. Mesmo assim, ele decide preparar um novo golpe. O Takuma percebe que Emil não sabe utilizar corretamente suas próprias habilidades, e por isso derrota com apenas um único golpe. Ao vê-lo lutar de maneira tão desajeitada,
O Takuma chega à conclusão de que Emil parece um completo novato em combate. Mesmo depois de ser derrotado, Emil se levanta mais uma vez, decidido a continuar a luta. O Takuma fica satisfeito ao perceber que ele possui coragem de sobra. Então Emil afirma que luta para proteger as mulheres e tenta atacar novamente, mas antes que consiga fazer qualquer coisa, Shara o interrompe. Nesse momento, Shara e Rain explicam toda a situação e conta que acabaram se tornando escravas por acidente. Depois de ouvir a verdadeira história, Emil acredita nas duas garotas. Assim, ele pede desculpas ao Takuma pelo mal-entendido e decide ir embora. Após isso, Takuma e Shara seguem viagem até a ponte, que na verdade é uma fortaleza, responsável por proteger Falta dos monstros da floresta próxima. Durante o caminho, Shara começa a ficar entediada e sugere que os dois tomem banho em um rio, mas o Takuma fica bem nervoso ao imaginar que tomaria banho junto com uma garota e recusa o convite da Shara. Depois de algum tempo, os dois finalmente chegam à ponte, onde são recebidos por vários guardas, que confundem o Takuma com um caído. Nessa hora é revelado que os caídos são monstros que servem ao demônio Krabs. Por isso, os guardas apontam suas armas contra o Takuma, mas alguns segundos depois, eles percebem que ele não é um caído e abaixam a guarda. Como os soldados já haviam ouvido diversos rumores sobre o Takuma e sua estadia em Falta, eles o reconhecem. Então a Shara entrega os lanches para os guardas, e logo depois eles revelam que um enorme exército de caídos está marchando em direção à Falta. Ao ouvir isso, Takuma fica bem surpreso, pois em Cross Reverie os caídos eram considerados monstros de nível chefe. Assim ele percebe que aquela fortaleza não será capaz de resistir ao ataque, mas logo se lembra de que a barreira protetora de Falta ainda está ativa, e começa a se perguntar por que os caídos pretendem atacar mesmo assim. Nessa hora, Shara explica que o objetivo deles é reviver Krabs. Ao ouvir isso, Takuma percebe que o verdadeiro alvo dos inimigos é Rain. Por causa disso, ele pensa em retornar para a Falta, mas antes que possa partir, um jovem soldado aparece para lhe entregar uma carta de agradecimento, explicando que ela vai servir como prova de que eles concluíram a missão com sucesso. Em seguida, o jovem soldado diz ao Takuma que já aceitou que aquele provavelmente será o seu último dia de vida e que pretende enfrentá-lo sem arrependimentos. Nessa hora, o Takuma percebe que os soldados não têm a intenção de abandonar a fortaleza, pois se recuassem, colocariam em risco todas as pessoas que trabalham nos campos e também os viajantes que ainda estão do lado de fora da cidade. Por isso, eles precisam permanecer ali para garantir que todos consigam escapar em segurança para a Falta. Ao ouvir essas palavras, o Takuma decide ajudá-los. Assim, ele afirma para o jovem soldado que não vai permitir que aquele seja seu último dia de vida. Após isso, ordena que todos os soldados fechem os portões da fortaleza, pois pretende enfrentar sozinho o exército dos caídos na ponte para proteger a todos. Dessa forma, o Takuma permanece sozinho sobre a ponte. Antes de partir, Shara pede que ele tome muito cuidado, o que acaba aumentando ainda mais a sua determinação. Em seguida, nós voltamos para Falta, onde Ceres vai visitar Rain. Durante a conversa, Rain comenta que ela expulsou Galu da Associação dos Magos. Depois disso, Ceres pede desculpas por todos os problemas que ele causou. Em seguida, ela começa a fazer várias perguntas sobre o Takuma, pois ouviu dizer que ele se autodenomina um rei demônio. Então Ceres comenta que talvez ele seja um caído, em busca da alma de Krabs, mas o Rain nega essa possibilidade, afirmando que o Takuma é a única pessoa que realmente decidiu ajudá-la. Nesse momento, a conversa é interrompida por Galu, que aparece implorando para que Ceres permita seu retorno à Associação dos Magos. No entanto, Ceres responde que sua decisão é definitiva. Ao ouvir isso, Galu começa a perder a razão. Percebendo seu estado, Ceres tenta conversar com ele para acalmá-lo, mas Galu a ignora e saca uma estranha adaga. Rain invoca uma serpente para impedi-lo. Ao cravar a adaga, um caído chamado Gregory surge do corpo de Galu, fazendo com que ele morra instantaneamente. Logo depois, Gregory decide matar Ceres para destruir a barreira mágica que protege a cidade. Enquanto isso, do outro lado, o Takuma continua derrotando vários caídos com muita facilidade. Ao ver isso, a líder do exército inimigo, chamada Edel, decide enfrentá-lo pessoalmente. Ela revela ser a lanceira mais poderosa dos caídos e logo em seguida parte pro ataque. Enquanto isso, de volta a Ceres e Rain, vemos as duas tentando fugir de Gregory. Durante a fuga, vários magos tentam protegê-las, mas mesmo assim elas acabam encurraladas em um beco sem saída. Gregory então aparece para
acabar com as duas. Diante da situação, Rain invoca uma das suas bestas, chamada Azul, ordenando que ela ataque o Gregory, mas ele derrota a criatura com apenas um único golpe, deixando Rain chocada. De repente, Emil aparece e declara que veio salvá-las como verdadeiro defensor das mulheres. Logo depois, diversos aventureiros também chegam e se posicionam atrás de Gregory, decididos a ajudar Emil a proteger Celes. Assim, Emil inicia seu ataque contra Gregory, que consegue bloquear facilmente todos os seus golpes. Após alguns instantes, Gregory repele Emil utilizando sua magia, deixando ele bem surpreso. Gregory revela que é o maior feiticeiro de toda a sua floresta. Mesmo assim, o Emil tenta enfrentá-lo no combate corpo a corpo, mas Gregory o interrompe, afirmando que também é um guerreiro poderoso. Logo depois, dispara várias balas mágicas que atingem Emil, deixando Rain e Ceres muito preocupadas com ele. Ainda assim, Emil se levanta para continuar lutando, pois afirma que jamais vai dar as costas para um inimigo. Enquanto isso, a batalha entre o Takuma e Edel continua. O Takuma percebe que ela é realmente bem forte, mas também conclui que ela não possui poder suficiente para derrotá-lo. Edel decide utilizar uma habilidade especial, que consome sua própria vida em troca de um enorme aumento de poder. Ao presenciar isso, Takuma resolve receber o golpe de frente. Depois do ataque, ele revela que a habilidade de Edel não conseguiu lhe causar absolutamente nenhum dano. Ao ver isso, Edel fica em choque diante da força absurda do Takuma. Mesmo assim, ela se recusa a recuar e continua lutando. Isso faz o Takuma se perguntar por que ela insiste tanto em continuar a batalha. Nessa hora, alguns soldados da ponte chegam trazendo uma notícia urgente. Eles informam que um caído apareceu na cidade e pretende matar o Rain. Ao ouvir isso, o Takuma percebe que Edel estava apenas ganhando tempo para que o verdadeiro plano fosse executado. Ele não perde mais tempo e decide usar uma magia de nível superior. Antes de lançar o feitiço, dá a Edel a última oportunidade para recuar. No entanto, ela ignora o aviso, afirmando que seu objetivo é reviver Krabs e exterminar toda a humanidade. Diante dessa resposta, o Takuma ativa uma poderosa magia, chamada White Nova, provocando uma explosão gigantesca, que destrói a ponte e elimina todos os caídos presentes no local. Mas logo depois, ele percebe que Edel conseguiu sobreviver ao ataque. Isso faz com que o Takuma fique bem surpreso. No entanto, ao perceber que Edel está gravemente ferida, ele decide voltar para a falta. Nessa hora, Shera se reúne com ele, e o Takuma utiliza uma magia de teletransporte para retornar à cidade na hora. Enquanto isso, vemos que Emil está gravemente ferido. Mesmo assim, ele continua de pé, determinado a proteger todos até o fim. Gregory então decide matá-lo com um único golpe, mas nessa hora o Takuma aparece e bloqueia o ataque. Ao surgir diante dele, fica evidente que o Takuma está com muita raiva dos caídos. Em seguida, ele pede para Emil deixar o restante da batalha em suas mãos. Depois disso, entrega uma poção a Celes, para que ela a utilize em Emil. Ao presenciar essa atitude, Celes percebe que também existem reis demônios bondosos. Logo em seguida, o Takuma observa atentamente Gregory e percebe que ele é um guerreiro especializado tanto em combate físico quanto em magia. Assim, descobre a melhor forma de enfrentá-lo. Em seguida, informa Gregory que todo o seu exército já foi derrotado e que agora ele está lutando sozinho. Mas o Gregory se recusa a acreditar nisso e tenta matar o Takuma utilizando sua magia. Mas o Takuma consegue neutralizar o feitiço com muita facilidade, deixando o Gregory bem espantado. Depois disso, o Takuma copia uma magia de gravidade utilizada por Gregory e a aperfeiçoa em apenas alguns segundos. Assim, lança a técnica contra ele, fazendo com que Gregory seja esmagado contra o chão. Gregory fica sem saída e começa a implorar pela sua própria vida, mas o Takuma responde que não pretende perdoá-lo, pois ele assassinou inúmeros magos e aventureiros quando invadiu Falta. Em seguida, o Takuma utiliza um feitiço chamado Narako, aprisionando Gregory em uma dimensão de escuridão por toda a eternidade. Após encerrar a batalha, o Takuma começa a sentir um enorme cansaço, por ter consumido uma quantidade excessiva de mana. Nessa hora, Shera e Rain o abraçam, por ele ter salvado toda a cidade. Em seguida, Rain agradece por ele tê-la protegido. O Takuma, sem saber como responder, acaba mentindo e fala que apenas a salvou porque ela era sua escrava. Ele então afirma que tanto Rain quanto Shera pertencem a ele, e que foi por esse motivo que decidiu protegê-las. Ao ouvirem essas palavras, as duas aceitam o Takuma como seu mestre, deixando ele surpreso. Logo depois, ele desmaia, devido ao enorme desgaste causado pelo excesso de mana. Algum tempo depois, é realizado um funeral na cidade, para sepultar todas as vítimas do ataque dos caídos. Ao presenciar aquela cerimônia, o Takuma percebe que aquele mundo não é apenas um jogo, pois ali não existem mecanismos de ressurreição.
não. A morte é definitiva, e quem perde a vida jamais pode voltar. Depois disso, vemos que as pessoas decidem não perder a esperança. Assim, todos passam a trabalhar juntos para reconstruir os danos causados na cidade. Alguns dias depois, o Takuma está descansando em seu quarto, quando Shera aparece usando uma roupa sedutora para tentar animá-lo. Ao vê-lo daquela forma, o Takuma fica envergonhado e muito nervoso. Mas depois, Ren aparece para brigar com Shera, pois ela também não quer ficar para trás. Assim, as duas começam a se aproximar do Takuma, mas nessa hora, Sylvia interrompe a situação. Ela informa ao grupo que o Reino dos Elfos enviou uma ameaça ao Senhor de Falta, exigindo que Shera seja entregue. Caso isso não aconteça dentro de 10 dias, uma guerra entre os dois reinos vai ser iniciada. Por causa disso, Sylvia explica que o Senhor de Falta decidiu confiar ao Takuma uma missão importante, que é impedir que essa guerra aconteça. O Takuma fica bem preocupado, pois considera que evitar uma guerra é uma tarefa bem difícil. Em seguida, Sylvia revela que o irmão mais velho de Shera ofereceu uma enorme recompensa por ela, suficiente para que qualquer pessoa comum nunca mais precisasse trabalhar pelo resto da vida. Por causa disso, Shera poderá ser atacada por qualquer pessoa dentro de Falta. Assim, Sylvia recomenda que ela permaneça dentro do quarto e não saia de forma alguma. Ao ouvir isso, Takuma fica muito irritado e diz a Shera que jamais permitirá que alguém lhe faça qualquer mal. Ele afirma que ela poderá continuar andando livremente pela cidade, exatamente como ela sempre fez, porque ninguém ousará encostar nela enquanto ele estiver por perto. Depois dessas palavras, Ren pergunta ao Takuma o que eles pretendem fazer em relação ao reino dos elfos. O Takuma responde que antes de qualquer decisão, eles precisam reunir mais informações. Assim, afirma que o primeiro passo vai ser conversar diretamente com o Senhor de Falta. Em seguida, Sylvia leva o grupo para conhecer o governante da cidade chamado Galfor. Durante o caminho, Sylvia explica que Galfor é considerado o grande herói de Falta, pois 30 anos atrás, derrotou sozinho um enorme número de caídos. Esse feito fez com que ele se tornasse um dos guerreiros mais poderosos de todo o reino. Por isso, Sylvia pede ao Takuma que trate Galfor com devido respeito durante a reunião. Após isso, o grupo finalmente é recebido pelo Senhor de Falta. Assim que entram, Galfor comenta com Sylvia que ela poderá explicar todos os detalhes da missão quando ela estiver concluída. No entanto, Sylvia responde que eles vieram até ali para obter mais informações. Galfor então afirma que já contou tudo o que precisava ser dito. Ao ouvir essa resposta, Sylvia fica bem nervosa e explica que os jovens estavam ali apenas porque desejavam conhecê-lo pessoalmente. Depois disso, Galfor se apresenta como tenente-general responsável pela cidade de Falta, cargo que recebeu diretamente do rei. Ao ouvirem isso, Shera e Ren se apresentam de maneira respeitosa. Enquanto observa a cena, o Takuma fica bem nervoso por estar diante de uma pessoa tão importante, pois não faz ideia de como deve se apresentar, sem precisar fingir novamente ser o arrogante rei demônio. Nessa hora, o Takuma decide tentar se apresentar normalmente. Para sua surpresa, ele consegue fazer isso com tranquilidade, o que o deixa bem satisfeito, mas logo em seguida, Galfor comenta que ouviu dizer que ele se considera um rei demônio. Ao ouvir isso, Takuma volta a interpretar seu personagem e responde de forma arrogante. Essa atitude deixa Shera e Ren bem preocupadas, e as duas tentam justificar a resposta dele para evitar um mal-entendido, mas Galfor simplesmente ignora o seu comportamento e muda de assunto. Em seguida, começa a falar sobre a floresta onde vivem os elfos, oferecendo ao grupo mais informações importantes para a missão. Durante a conversa, Galfor comenta que se eles simplesmente entregassem Shera, o conflito iria terminar, mas o Takuma não hesita e recusa essa ideia. Depois disso, Galfor pergunta a Shera qual o verdadeiro objetivo da sua vida. Ela responde que deseja encontrar uma razão para viver sendo ela mesma, e não quer depender da sua linhagem, para descobrir quanto realmente vale. Ao ouvir essa resposta, Galfor diz que finalmente compreendeu seus sentimentos. Em seguida, informa ao Takuma que confiará a ele a missão de impedir a guerra entre os humanos e os elfos. O Takuma aceita a responsabilidade. Depois disso, Galfor revela que a capital do reino enviou um cavaleiro imperial para ajudar na missão. Então apresenta uma cavaleira chamada Alicia, que afirma estar ali para auxiliar o Takuma a resolver aquele conflito tão complicado. Ao vê-la, o Takuma fica bem impressionado, pois sabe que os cavaleiros imperiais são poderosos. Em seguida, Alicia entrega a Sylvia uma bolsa cheia de moedas, enviada em nome do rei como recompensa pelos aventureiros que perderam suas vidas recentemente.
Sylvia agradece pelo gesto. Enquanto observa, o Takuma percebe que Alicia consegue se enturmar com Shara e Rain, ficando impressionado com a enorme facilidade que ela tem para se comunicar com as pessoas. Pouco tempo depois, Alicia interrompe seus pensamentos para agradecer por ele ter salvado todos durante o ataque dos caídos. Em seguida, pede permissão para acompanhá-lo na nova missão, e o Takuma aceita seu pedido. Depois disso, o grupo começa a caminhar pela cidade. Durante o percurso, Rain pergunta ao Takuma por que eles ainda não partiram para a Floresta dos Elfos. Ele responde que ainda há tempo, e explica que deseja resolver algumas coisas antes da viagem. Primeiro, eles visitam o armeiro, para fabricar um cajado mais fraco, capaz de limitar o poder dos seus ataques, pois o Takuma não quer matar ninguém por acidente durante um confronto. Depois de visitar o armeiro, ele consegue sua nova arma. Em seguida, o grupo vai até uma loja de itens, para comprar algumas poções antes de iniciar a viagem. Mas nessa hora, uma bomba de fumaça explode diante deles. Aproveitando a confusão, um grupo de caçadores de recompensas sequestra Shara. Assim que a bomba de fumaça é lançada, o Takuma dissipa toda a fumaça usando seu cajado. Em seguida, começa a perseguir os caçadores de recompensas. Durante a perseguição, alguns deles aparecem para impedir seu avanço, mas o Takuma os derrota com apenas um único golpe. Nessa hora, ele percebe que graças ao novo cajado, seus inimigos continuam vivos mesmo depois de serem derrotados. Isso o deixa satisfeito por ter escolhido a arma certa para controlar sua força. Depois disso, mais caçadores de recompensas aparecem para atacá-lo, mas Alicia e Rain surgem para enfrentá-los, e pedem ao Takuma que siga em frente para resgatar Shara. O Takuma utiliza uma magia para aumentar a sua velocidade, e parte para perseguir os sequestradores, mas antes que ele consiga alcançá-los, Emil aparece e derrota todos os criminosos primeiro. O grupo então agradece pela ajuda, e Emil responde que apenas queria retribuir o favor, já que o Takuma havia salvado sua vida anteriormente. Em seguida, Emil afirma que vai ficar responsável pelos sequestradores. O Takuma pergunta se ele pretende matá-los, mas Emil responde que não. Seu objetivo é apenas ensiná-los o quanto as mulheres são importantes e maravilhosas, para que eles se tornem pessoas honestas. Depois disso, Emil alerta o grupo para tomar muito cuidado, pois outros caçadores de recompensas podem tentar sequestrar Shara novamente. Ao ouvir esse aviso, Takuma pede para que Shara não se afaste mais do seu lado, e ela concorda. No dia seguinte, o grupo é chamado por Celis. Ela explica que teve uma ideia que talvez permita liberar as garotas de seus colares de escravas. No entanto, deixa claro que essa possibilidade é pequena, e pede para que todos não criem muitas expectativas. Em seguida, informa que no dia seguinte, uma caravana de escravos chegará à praça da cidade. Segundo Celis, existe a chance de encontrarem ali uma forma de remover os colares das garotas. Depois disso, ela pergunta se o grupo realmente pretende visitar a caravana, lembrando que a prioridade atual ainda é resolver o conflito com o reino dos elfos. O Takuma concorda com essa preocupação, mas afirma que retirar os colares das garotas também é uma prioridade, e que isso deve ser resolvido quanto antes. Assim, ele decide visitar primeiro o mercado dos escravos. No dia seguinte, o grupo chega à caravana de escravos. Assim que entram no local, são recebidos pela proprietária chamada Medius. Ao ver Shara e Rain, ela demonstra surpresa, e diz ao Takuma que ficará feliz em recebê-las por considerá-las escravas. Mas o Takuma explica que tudo não passa de um enorme mal-entendido. Medius então pede desculpas. Enquanto conversa com o grupo, ela percebe que o Takuma possui uma quantidade impressionante de poder mágico, pois é capaz de enxergar o fluxo de mana das pessoas. Nesse momento, Shara revela que também consegue ver o fluxo de poder mágico, deixando todos bem impressionados. Logo depois, o Takuma explica toda a situação para Medius. Ao ouvir a história, ela descobre que o verdadeiro objetivo do grupo é remover os colares de escravas das duas garotas. Medius então comenta que é a primeira vez que presencia um caso como aquele. Mesmo assim, Medius decide ajudá-los, por terem sido recomendados por Celis. Durante a conversa, ela observa atentamente Rain e comenta que o fluxo de poder mágico dela é bem comum. Em seguida, pergunta se ela está grávida de um demônio. Ao ouvir isso, Rain fica envergonhada. No mesmo instante, as outras garotas se assustam ao imaginar que o Takuma engravidou Rain, mas o Takuma esclarece que nunca aconteceu absolutamente nada entre os dois, e depois pede a Medius que explique como remover os colares de escravas, pois não quer que ela descubra o verdadeiro segredo de Rain. Medius concorda em ajudá-los, e explica que quanto menos pessoas presenciarem seu método, melhor será. Por isso, Rain e Alicia decidem esperar do lado de fora do mercado. Mas antes de sair, Rain pergunta a Shara se ela realmente consegue enxergar o fluxo de poder mágico. Shara responde que sim, e explica que foi justamente por esse motivo que percebeu desde o início que Rain era uma aventureira poderosa. Ao ouvir isso, Rain fica aliviada, ao saber que Shara descobriu seu
seu segredo, e mesmo assim não mudou sua forma de tratá-la. Em seguida, Médios leva o Takuma e Shera para um quarto reservado. Enquanto isso, do lado de fora do mercado, Rain permanece ao lado de Alicia. Percebendo sua preocupação, Alicia pergunta se ela está bem. Rain responde que tem medo de que seu segredo venha à tona. Ao ouvir isso, Alicia diz que conhece um feitiço capaz de ajudar a esconder segredos, e decide lançá-lo sobre a mão de Rain. No entanto, um selo estranho aparece, deixando Alicia bem surpresa. Mesmo assim, ela resolve não dar muita importância ao ocorrido naquele momento. Enquanto isso, dentro do quarto, Shera é obrigada a trocar de roupa, deixando Akuma bem nervoso. Médios então explica que ele precisará tocar diretamente a pele de Shera. Para conseguir manter a concentração, o Takuma decide enxergá-la apenas como um fluxo de poder mágico, e não como uma garota. Para isso, começa a imaginá-la como se fosse apenas um cajado mágico. Graças a esse método, ele consegue aprender a visualizar o fluxo de energia mágica. Em seguida, Médios pede que ele toque a região onde a concentração de mana é mais intensa. O Takuma concorda, e ao fazer isso, consegue enxergar o fluxo mágico de Shera com muito mais clareza. Depois disso, ele tenta transmitir parte do seu próprio poder mágico, para criar uma conexão com Shera, e localizar o fluxo responsável pelo colar de escrava. No entanto, após várias horas de tentativa, fica claro que ele não conseguiu alcançar seu objetivo. O Takuma descobre que o fluxo de poder mágico presente nos colares é complexo, e que decifrá-lo exigirá muito mais tempo do que imaginava. Depois de todo esse esforço, o grupo decide descansar. Antes de dormir, Rain pergunta a Alicia se ela pretende passar a noite junto com eles. Ao ouvir isso, Takuma fica com bastante vergonha, ao imaginar que Alicia passará a noite em seu quarto, mas Alicia explica que ficará hospedada no quarto ao lado. Depois disso, ela se despede e vai descansar, mas depois todos começam a ouvir o som de uma estranha flauta. Shera reconhece aquela melodia. Logo em seguida surge seu irmão mais velho chamado Kira, que era justamente a pessoa que estava tocando a misteriosa flauta. Kira pede para Shira voltar para casa, mas o Takuma se coloca em seu caminho e o confronta por ter colocado uma recompensa pela captura de Shira. Kira responde que suas ações foram mal interpretadas e em seguida pede desculpas ao Takuma. Depois disso, ele explica que nunca teve a intenção de iniciar uma guerra contra os humanos. Muito pelo contrário, pede que todos desculpem seu pai pelas ameaças enviadas, afirmando que ele estava apenas preocupado com a Shira. Ao ouvir essas palavras, o Takuma fica bem surpreso, com o quanto Kira demonstra respeito, e começa a se perguntar se ele está realmente sendo sincero ou apenas fingindo. Em seguida, Kira pede perdão a Shira por ter colocado as necessidades do reino acima dos sentimentos dela. Nesse momento, Rain afirma que ele deve respeitar a decisão da sua irmã. Ao ouvir isso, Kira responde que voltará no dia seguinte, para ouvir a decisão definitiva de Shira sobre retornar ou não ao reino dos elfos. Ele também promete que caso ela decida não voltar, vai respeitar a sua escolha. Depois, Kira diz ao Takuma que se Shira decidir retornar, ele também deverá respeitar essa decisão. O Takuma concorda com isso. Mais tarde, durante a noite, Shira não consegue dormir, então Rain decide conversar com ela. Durante a conversa, pergunta qual decisão ela pretende tomar. Shira responde que não planeja voltar para o seu reino. Em seguida, revela que seu maior sonho é abrir uma cafeteria muito grande, onde ela vai ser a proprietária. Rain vai trabalhar como garçonete e o Takuma ficará responsável pela limpeza. Ao ouvir isso, Rain pergunta por que ela os incluiu nesse sonho. Shira responde que é porque eles foram seus primeiros amigos de verdade, e por isso são pessoas especiais para ela. Ao ouvir essas palavras, Rain fica profundamente emocionada. Logo depois, Rain comenta que ainda precisa resolver um problema importante, mas afirma que assim que conseguir fazer isso, vai trabalhar feliz na cafeteria de Shera. Ao ouvir essa resposta, Shera fica feliz. Enquanto isso, Takuma começa a sonhar com seu passado. No sonho, ele se lembra de quando as outras crianças fingiam ser suas amigas, mas apenas para usá-lo, já que ele podia ajudá-las a subir de nível muito mais rápido nos videogames. Quando descobriu a verdade, se sentiu traído por todos. Após isso, ele desperta do sonho e percebe que Shera e Rain estão dormindo muito próximas dele, o que o deixa bem nervoso. E algumas horas depois, vemos Rain visitando Silver Celis para informá-las sobre o ocorrido com Kira. E então Alicia fala que vai informar a Galfor, e as duas se despedem do Takuma e de Shera. Mas antes de se retirar, Alicia pede ao Takuma que tenha muito cuidado, já que ainda podem existir caçadores de recompensa procurando pela Shira. Mas o Takuma responde que vai cuidar dela. Após isso, Takuma fala para Shira que vai tentar criar suas próprias poções. Então Shira fica animada ao ouvir isso, mas ao segurar os ingredientes, o Takuma percebe que não sabe como criar poções. Então ele começa a se perguntar como deveria criá-las, mas o Takuma observa acidentalmente os seios de Shira, fazendo com que ele fique com muita
muita vergonha, mas nessa hora ele percebe que conseguiu criar as poções curativas inconscientemente. Então Shira fica bem impressionado ao ver que ele conseguiu criá-las tão rápido. Nessa hora o Takuma decide continuar olhando para os seios da Shira, o que faz com que ele consiga criar muitas poções em pouco tempo. Assim ele sorri após conseguir alcançar seu objetivo, e ao notar isso Shira diz que gosta de vê-lo sorrindo pela primeira vez. Isso faz com que Takuma fique com vergonha ao ouvir essas palavras, mas então ele fala para Shira que gostaria que esses momentos durassem para sempre. Assim Shira fica feliz ao ouvir o Takuma dizer essas palavras, mas a conversa é interrompida quando a flauta de Kira começa a tocar, fazendo com que o Takuma perceba que ele já chegou para buscar Shira. Ao ouvir a melodia da flauta, Shira perde a consciência. Então, enquanto está sendo manipulada, ela diz ao Takuma que retornará ao seu reino, fazendo com que ele fique sem acreditar. Então ele pergunta por que Shira tomou essa decisão tão de repente, e ela responde dizendo que precisa voltar pelo bem da sua família real. Após isso, ela se reúne com Kira, que diz ao Takuma que ele deve cumprir sua palavra de respeitar a decisão de Shira. Assim ele se retira da cidade junto com sua irmã. Depois de alguns minutos, vemos como a rainha Alicia se encontra com o Takuma e pergunta onde está Shira, e o Takuma responde dizendo que ela foi embora com Kira para o seu reino. Isso faz com que as duas fiquem surpresas, e Rain pergunta ao Takuma o que ele planeja fazer agora. O Takuma responde dizendo que vai dormir, e a Rain não consegue acreditar nessa resposta. Após isso, o Takuma começa a passar as horas deprimido em seu quarto. Depois de um tempo, Rain vai procurá-lo, e então fala sobre a conversa que teve com Shira naquela noite. Ela fala pro Takuma que não acredita que Shira abandonaria eles, e depois diz que talvez ela esteja sob o controle do feitiço dele. O Takuma responde dizendo que já imaginava isso, pois ouviu o som da flauta de Kira, mas essa flauta não existia em Cross Reverie, por isso Takuma não tem provas contra ele de que era para recuperar Shira. Após isso, Takuma começa a se lembrar do seu passado, quando foi traído ao pensar que tinha amigos, mas naquela hora Rain diz ao Takuma que confia muito em Shira, por isso fala que vai buscá-la, e então pergunta ao Takuma o que ele planeja fazer. Ao ouvir isso, Takuma começa a pensar que não quer ser rejeitado novamente, mas naquela hora começa a se lembrar dos momentos adoráveis que passou junto com Shira. Assim ele decide impedir Rain, e fala que vai junto com ela para trazer Shira de volta, o que faz a Rain ficar bem feliz. Ao ouvir isso, vemos como Alicia também aparece para ajudar os dois. Então o Takuma diz a ela que está colocando em risco seu posto de cavaleira imperial. Alicia responde dizendo que isso já não importa mais para ela, pois deseja defender as pessoas que se encontram em problemas. Assim, naquele momento, o Takuma decide partir para buscar Shira, junto com Rain e Alicia. Por outro lado, vemos como Shira está presa dentro de um acampamento dos elfos, e é revelado que ele deseja ter um filho com Shira para assim ter um herdeiro. Ele usa a flauta para enfeitiçar Shira novamente, e perguntar o que o Takuma tem ordenado a ela como sua escrava. Shira responde dizendo que ele nunca obrigou ela a fazer absolutamente nada, o que deixa Kira bem surpresa ao ouvir isso. Nessa hora, vemos como ocorre uma grande explosão dentro do acampamento, fazendo Kira perceber que algo não está certo. Então ele invoca um slime, para que ele comece a devorar as roupas de Shira, já que Kira planeja engravidá-la naquele momento. Isso faz com que ela diga a Kira que o odeia muito, mas o Kira decide ignorá-la e continuar com seus planos, fazendo com que o slime comece a derreter as roupas de Shira. Mas naquela hora vemos como Takuma e as garotas aparecem no acampamento. Ao presenciar essa cena, o Takuma fica muito irritado e destrói o slime com um único ataque, libertando Shira. Então Kira pergunta ao Takuma como ele conseguiu passar pelos seus guardas, e o Takuma responde dizendo que derrotou todos eles com muita facilidade. Depois disso, ele fala que só veio para saber se Shira realmente queria voltar ou não, mas então ele diz a Kira que ele a manipulou para que dissesse o que ele queria. Kira responde que ele não tem nenhuma prova. Ao ouvir isso, Takuma diz que só precisa perguntar para ela novamente. Então Kira decide usar sua flauta de novo, para que Shira volte a ser enfeitiçada e diga o que ele quiser. Mas naquela hora o Takuma decide usar o colar de escrava de Shira, e exige que ela expresse seus verdadeiros sentimentos. Por isso, naquela hora, Shira confessa que quer ficar junto do Takuma e de Rain, já que seus amigos são as pessoas que mais importam para ela. Então, após isso, Takuma diz a Kira que ele deve ser julgado, o que faz Kira ficar com muita raiva do Takuma. Então ele decide usar uma invocação secreta dos elfos, que acaba sendo uma hidra gigante. Ao presenciar isso, Takuma decide enfrentá-la sozinho. Então Shira pede ao Takuma que não lute contra a hidra, pois aquela criatura é o deus guardião da família real dos elfos. Por isso ela considera que o Takuma não será capaz de derrotá-la. Mas o Takuma começa a ficar cada vez mais interessado em seu inimigo,
inimigo. Assim, ele pede às garotas que se escondam em um lugar muito seguro. Por outro lado, Kira ordena que a Hydra ataque o Takuma, mas ela o ignora e o ataca, fazendo com que o Takuma perceba que Kira não consegue controlar aquela Hydra. Após isso, ele percebe que nem a flauta nem a Hydra estavam em Cross Reverie, então pensa que o jogo provavelmente foi atualizado. Nessa hora, o Takuma fica bem animado por ter que enfrentar inimigos desconhecidos. Em seguida, ele invoca seu bastão do Rei Demônio, que usa para atacar a Hydra com sua magia elemental, permitindo que ele destrua uma das cabeças da Hydra. No entanto, ela se regenera muito rápido. Depois disso, a Hydra ataca o Takuma com seu sopro de dragão, fazendo com que ele recue. Então ele pergunta qual o verdadeiro potencial daquela criatura. Após isso, a Hydra ataca o Takuma usando 4 elementos diferentes, fazendo com que ele fique bem surpreso ao presenciar aquilo. Então ela começa a causar um grande desastre na floresta graças ao seu poder, fazendo com que o Takuma tente encontrar sua fraqueza. Nesse momento, Shira diz ao Takuma que a Hydra possui um núcleo dentro do seu corpo, o que faz com que ela retorne a sua pedra de invocação caso o núcleo seja destruído. Ao ouvir isso, Kira fica bem surpreso que Shira sabia disso, mas ela fala que o núcleo se move por todo o corpo da Hydra, sendo muito difícil de localizar, mas o Takuma revela a Kira que não pretende procurar o núcleo, então ele se posiciona abaixo da Hydra e ativa uma magia superior, com a qual destrói todo o interior da Hydra com um único ataque, fazendo com que ela seja evaporada junto com seu núcleo. Kira fica em choque ao presenciar aquilo, enquanto por outro lado as garotas ficam felizes ao ver que Takuma conseguiu derrotar a Hydra. Em seguida, Takuma diz a Kira que ele vai pagar pelos seus erros com sua morte, o que faz Kira ficar muito assustado, mas nesse momento ele é impedido pela Shira. Ela diz que ele continua sendo sua família apesar de odiá-lo. Assim, o Takuma decide parar, e nesse momento Kira tenta escapar da floresta, mas é decapitado por um ataque surpresa. Então é revelado que quem realizou essa decapitação foi o Galfor, que aparece para acabar com todos os elfos, já que seu plano sempre foi ocasionar uma guerra tendo a vantagem. Então Takuma percebe que foi utilizado por Galfor, que diz a ele que se ficar em seu caminho terá que matá-lo. Assim, Galfor prende o Takuma em um conjunto desconhecido, fazendo com que ele não consiga escapar com facilidade. Então Alicia decide deter Galfor, mas ele demonstra ser muito superior, cortando a lâmina de sua espada em um instante. Nessa hora, o Takuma percebe que Galfor está acima do nível 100, então ele decide encontrar uma maneira de destruir o feitiço para salvar as suas amigas. Assim, o Takuma usa uma habilidade para ler o fluxo de poder mágico do feitiço, o que permite que ele compreenda a magia e a destrua para se libertar. Galfor fica bem surpreso ao ver que Takuma foi capaz de destruir seu feitiço, e então decide lutar contra ele. O Takuma tenta derrotá-lo com sua magia, mas Galfor revela ser rápido demais para contra-atacar em um instante, fazendo com que Takuma seja obrigado a recuar, enquanto desvia dos seus ataques. Mas como são tantos ataques, o Takuma começa a receber vários cortes, fazendo com que Galfor fique confiante na hora. No entanto, Takuma ativa várias armadilhas mágicas, com as quais consegue ferir Galfor. Então Galfor revela que a última vez que alguém o feriu foi há 30 anos. O Takuma responde dizendo que ele vai perder porque nunca enfrentou alguém tão forte. Nessa hora, Galfor começa a se mover de maneira diferente, tentando surpreender o Takuma, mas o Takuma começa a colocar em prática tudo o que aprendeu jogando, o que permite que ele consiga uma abertura e congele Galfor com sua magia. Então Galfor se liberta e tenta acabar com o Takuma com um único golpe, mas o Takuma revela que tudo fazia parte do seu plano para emboscá-lo com sua magia, e consegue derrubar o Galfor. Então ele pergunta ao Takuma por que ainda não acabou com ele. O Takuma responde dizendo que perdeu o interesse em continuar lutando, já que havia comprovado que Galfor é muito fraco, mas o Galfor diz ao Takuma que poderia falar mal dele com o rei, caso o Takuma o matasse naquele momento. Mas Alicia o interrompe e fala que irá relatar ao rei tudo o que aconteceu. Ao ouvir isso, Galfor decide se retirar junto com seus soldados, encerrando assim o conflito. Então ele pede ao Takuma que entregue as poções que criou, para que sejam entregues aos elfos que ficaram feridos após a batalha. Por outro lado, Takuma decide se reunir com Shira, que está lamentando a morte de Kira. Então Shira começa a desabafar com o Takuma. Depois de 3 dias, vemos como o Takuma se encontra em um quarto exausto, já que gastou muita mana em sua última luta. Mas naquela hora, Sylvia aparece para visitá-lo, e então ela lhe dá uma garrafa de álcool que possui como efeito secundário a recuperação da mana. Então ela decide beber junto com o Takuma. No entanto, o Takuma fica bêbado depois do seu primeiro gole de álcool, fazendo com que ele veja Sylvia como um travesseiro. Assim, ele decide
decide dormir com ela, fazendo com que Sylvia fique envergonhada por estar passando por aquela situação, mas então percebe que o Takuma adormeceu enquanto a abraçava. Assim, Sylvia fica presa pelo Takuma. Após isso, vemos como Alicia visita o castelo na capital, para relatar o que aconteceu em Fault. Depois disso, ela se encontra com um paladino chamado Zadler, que é um poderoso guerreiro que se considera um escolhido divino por Deus, sendo esse motivo pelo qual ele odeia os seguidores da Senhora Demônio Krebs. Então Sadler revela a Alicia que irá para Fault, pois ouviu uma profecia que dizia que ela despertará em breve naquela região. Por outro lado, vemos Rain ensinando Shira a fazer invocações. Então ela entrega a Shira e ao Takuma uma pedra mágica com a qual poderão fazer um pacto de escravidão com qualquer criatura. Assim, Shira decide usá-la com a criatura que invocou, conhecida como Turkation, que é capaz de sincronizar sua visão com a do seu mestre. Então Shira faz o pacto com a ave. Depois disso, as garotas decidem tomar um banho, mas são interrompidas por Edel, que aparece para conversar com os garotos, já que percebeu que Krebs está dentro de Rain. Então Rain é obrigada a contar a verdade para Shira, que começa a chorar ao pensar em tudo que Rain deve ter passado. Depois disso, ela fala que não pode matar o recipiente de Krebs, pois se fizer isso, também poderá matá-la. Então Edel diz que pode realizar um ritual para separar Krebs de Rain, o que permitiria que as duas pudessem viver. Ao ouvirem isso, o Takuma e Rain decidem aceitar a oferta de Edel. Então Edel fala que o ritual será realizado durante a noite estrelada dentro de 3 dias. Depois disso, os garotos se reencontram com Alicia, que decide escoltá-los até sua hospedaria, pois não deseja que o Takuma encontre Zadler. Durante o caminho, ela revela que o nível de Zadler ultrapassa 100. Assim, Alicia fala que é melhor evitar esses problemas. Mas naquela hora, os garotos encontram Zadler, que pede que todos se apresentem diante dele. Então o Takuma se apresenta como um rei demônio, o que faz Zadler ficar com muita raiva. Ele tenta transformar o Takuma em pedra com um feitiço muito malévolo, mas o Takuma usa seu anel e devolve o feitiço para ele, fazendo com que Zadler se transforme em uma pedra. Depois desse acontecimento, Rain decide confessar a Alicia que Krebs está dentro dela, e a Alicia responde dizendo que vai ajudá-la no que puder. Então, após isso, os garotos se reúnem com Edel na Torre Estrelada, para realizar o ritual de invocação da Senhora Demônio Krebs. Então Edel fala que já fez os preparativos para o ritual, por isso pede a Rain que se deite dentro do círculo mágico, e depois diz ao Takuma que ele deve encontrar Krebs no interior de Rain, para então injetar sua mana nela e fazer com que ela seja libertada. Assim, o Takuma entra em contato com Rain para usar sua magia, fazendo com que a Senhora Demônio Krebs seja libertada. Nessa hora é revelado que ela é uma pequena garota, o que faz com que os garotos fiquem bem surpresos, mas o Takuma fala para Krebs que vai ficar encarregado de derrotá-la. Então Krebs decide acabar com o Takuma, mas percebe que não se lembra de como lutar. Por isso Krebs decide queimar tudo ao seu redor, fazendo com que Shira diga que não está certo ela fazer aquilo. Ao ouvir isso, Krebs decide escutar Shira. Então Rain pergunta a Krebs por que ela assassina pessoas, mas a Krebs diz que não se lembra do motivo. Assim, Rain e Shira pedem que ela não continue matando, e Krebs aceita sem problema, fazendo com que todos fiquem bem surpresos ao ouvir aquilo. Então Shira decide dar alguns biscoitos para Krebs, e ao experimentá-los, ela percebe o quanto são deliciosos. Assim, decide ir para Fault para experimentar mais biscoitos, mas durante o caminho eles são parados por um caído chamado Wheeler, que é considerado o mais forte entre todos os caídos. Então Wheeler percebe que os objetivos de Krebs mudaram, e fala que a ressurreição de Krebs não foi concluída por completo, por isso ele decide acabar com ela para que não cause problemas. Mas Edel se coloca na frente e o impede, já que ela está obedecendo à vontade atual de Krebs. Então Wheeler decide dar uma grande surra em Edel, fazendo com que o Takuma seja obrigado a intervir. Depois de um tempo, Wheeler percebe que o Takuma é muito mais forte do que ele, então ele tenta matar Krebs, mas Rain coloca sua alma na frente, fazendo com que Wheeler seja obrigado a escapar, para não ser eliminado pelo Takuma. Após isso, Edel diz a Krebs que irá esperá-la na floresta, já que a barreira de Fault continua ativada para impedir a entrada dos caídos. Então Edel pede para Krebs que a chame quando precisar dela. Depois disso, os garotos decidem dar um novo nome a Krebs para que ela não seja reconhecida. Então Shira decide chamá-la de Klee. Após isso, os garotos chegam à hospedaria, onde vemos que o Takuma está muito cansado por ter usado muita magia. Então Shira e Klee decidem ajudá-lo a recuperar sua magia usando seus corpos, o que faz o Takuma ficar bem envergonhado com isso. Mas após alguns minutos, ele
consegue recuperar toda a sua magia. No dia seguinte, vemos como os dois começam a passear por toda a cidade, fazendo com que Klee conheça mais sobre Fault. Depois disso, os garotos se reúnem com Celes, a quem decidem contar tudo. Então Celes diz ao Takuma que Klee atualmente não é uma ameaça. Por isso ela fala que vai esperar antes de tomar qualquer decisão, para assim saber o que fazer com Klee. Após isso, vemos como os garotos decidem retornar à hospedaria, mas naquela hora o Takuma e Shira percebem que Klee e Alicia desapareceram, por isso Takuma decide ir procurá-las. Por outro lado, vemos como Alicia sequestrou Rain e Klee, então revela que sempre esteve enganando eles, já que Alicia planeja reviver a verdadeira Senhora Demônio Krabs. Rain fica surpresa ao ouvir aquilo, e nessa hora vemos como Zadler aparece junto com seus homens e revela que está trabalhando com Alicia. Então Rain decide invocar Azul para que ele detenha Zadler, mas o Azul é detido com muita facilidade, fazendo com que Zadler mate ele muito rápido. Depois disso, Zadler ataca Rain até deixá-la inconsciente. Após algumas horas, ela desperta presa em uma jaula junto com Klee, que diz ter descoberto seu passado graças a Alicia. Assim, Klee percebe que Rain sofreu muito por causa dela, mas Rain diz que ela também ficou presa por muito tempo, sendo esse o motivo pelo qual as duas conseguem se compreender melhor. Depois disso, ela pede a Klee que continue sendo como é agora, sem matar ninguém, e a Klee responde prometendo fazer isso. Depois de um tempo, vemos Adler levando as garotas para uma igreja, onde decide torturar Rain. Isso faz com que a Klee fique com muita raiva, então Zadler decide matar Klee, mas Rain se coloca na frente para salvá-la, fazendo com que receba um ferimento muito grave. Ao presenciar isso, Klee perde o controle e desperta como Krabs, fazendo com que o exército de caídos de Krabs se prepara para entrar em Fault. Nessa hora vemos como Zadler tenta matar Klee com seus poderes divinos, mas não consegue causar nenhum dano a ela. Então Zadler percebe que sempre foi apenas um simples humano. Nessa hora, Klee assassina Zadler com um raio poderoso, que atinge a barreira de Fault. Então Takuma e Shira conseguem encontrar Klee. Shira diz ao Takuma que usou Turk Shot para procurar as garotas, e percebeu que Rain foi gravemente ferida. Ao ouvir isso, Takuma decide entregar todas as suas poções para Shira, para que ela vá procurar Rain e consiga curá-la. Então Takuma decide ficar para deter Klee, já que planeja fazer com que ela recupere a razão. Assim começa a desviar dos seus ataques, enquanto ao mesmo tempo começa a colocar vários selos mágicos ao redor. Por outro lado, vemos como Shira entrega todas as poções a Rain, e percebe que ela ainda não acordou, fazendo com que Shira comece a chorar por sua amiga. Mas naquela hora, Rain desperta e ela diz a Shira que Alicia os traiu, já que seu plano sempre foi reviver a Senhora Demônio Krabs. Após isso, vemos como Takuma consegue colocar todos os selos, então ele ativa uma magia superior, com a qual deixa Klee gravemente ferida. Depois disso, Shira e Rain decidem se aproximar dela para fazê-la recuperar a consciência. Então Rain diz a Klee que está tudo bem e a convida para voltarem juntas para casa, fazendo com que Klee recupere a consciência. Assim ela volta à sua forma humana e pede desculpas a Rain por não ter cumprido sua promessa. Rain responde pedindo que ela não se preocupe com isso, pois vai estar sempre ao seu lado, não importa o que aconteça. Por outro lado, vemos como Yuli fica furioso ao perceber que o plano de Alicia falhou, já que Alicia havia se aliado aos caídos para cumprir a sua missão. Então Yuli decide matá-la, mas antes ele decide protegê-la para que consiga escapar de Fault. De volta ao grupo, vemos eles encontrando Sylvia, que descobre a verdadeira identidade de Klee. Então ela diz ao Takuma que Klee é um perigo para todos, mas naquela hora o Takuma tem uma ideia, que consiste em transformar Klee em uma escrava usando a pedra mágica que Rain lhe deu. Ao ouvir isso, Klee decide aceitar a oferta, já que deseja continuar vivendo na cidade sem causar nenhum problema. Então Takuma realiza o ritual para transformar Klee em uma das suas escravas. Os garotos retornam à hospedaria para descansar, mas Alicia aparece e ameaça todos de matar Shera. Ela pede a Klee que cure Edel, que ficou muito ferida ao salvar Alicia dos outros caídos. Klee decide curá-la em um instante. Ela pergunta a Alicia por que queria ressuscitar Krab e matar todos eles. Alicia responde dizendo que teve uma infância muito difícil e diz que conheceu o lado sombrio dos humanos. Por isso, chegou à conclusão de que a solução seria que todos morressem. Alicia decide cometer suicídio depois de contar tudo isso, mas o Takuma não permite
permite, ele pede que ela viva a vida que quiser, e seja ela mesma, pois acredita que ainda existe bondade dentro de Alicia. Isso faz com que Alicia comece a chorar e peça desculpas a todos. Alicia parte em uma viagem para tentar se tornar uma pessoa melhor, enquanto Takuma e Ren partem em uma viagem para realizar uma nova missão. Vemos um pouco depois como os garotos estão nos arredores de Fault. Shera começa a aproveitar o ambiente em que estão naquele dia, fazendo com que Ren faça o mesmo. Shera propõe que elas voltem a tomar sol nuas, e Ren recusa. Shera tenta convencer o Takuma a fazer isso, enquanto Ren tenta fazer com que o Takuma fique do lado dela, mas Takuma decide ignorar as duas, e diz que eles não saíram para relaxar e tomar sol, já que ele planeja testar um novo feitiço. O Takuma revela que se trata da magia de voo. Ele usa a magia sobre um enorme tronco, e ele começa a levitar, fazendo com que as garotas fiquem surpresas ao presenciar aquilo. Takuma decide montar no tronco para testar sua magia, e começa a voar. Durante a viagem, é revelado que em Cross Reverie havia equipamentos de voo, então Takuma se lembra de que poderia encontrá-los nas masmorras que criou, mas seus pensamentos são interrompidos ao perceber uma grande quantidade de poder mágico, fazendo com que ele decida se aproximar. Voltamos alguns minutos no tempo em uma mudança de cena, onde vemos uma sacerdotisa chamada Luma, fugindo junto com uma paladina, que é uma garota. Porém, as duas são emboscadas por uma criatura enorme, fazendo com que a paladina chamada Triada decida se sacrificar para salvar Luma. Isso faz com que Luma comece a chorar. O invocador das criaturas é um paladino chamado Geval, que está perseguindo Luma por ordens de seus superiores. Sem ter para onde fugir, Luma começa a rezar para Deus, pedindo sua ajuda para que ele a salve. Geval decide invocar um fungo bestial, que usa para humilhar Luma, fazendo com que ela fique alterada ao presenciar aquilo. Nesse momento, Takuma cai do céu, já que perdeu o controle de seu amigo de voo. Luma começa a acreditar que o Takuma é Deus. Ela fica muito feliz ao ver que o Takuma ouviu suas preces. O Takuma fica nervoso ao perceber que ela está seminua. Ele logo pede a Luma que se cubra. Luma começa a ficar envergonhada, fazendo com que o Takuma lhe entregue sua capa, o que faz Luma agradecê-lo. Takuma decide se apresentar como Rei Demônio, porém Luma o interrompe dizendo que sabe que ele é Deus, aquele que ouviu suas preces para salvá-la. Takuma percebe que ela não pretende ouvi-lo. Luma pede ao Takuma que tome cuidado com Geval, pois ele é um guerreiro bastante forte. E Takuma pergunta a Geval por que ele pretende matar a sacerdotisa. Geval responde dizendo que um cardeal chamado Bichos ordenou isso a ele e lhe pagou. Luma fica surpresa ao ouvir isso. Geval invoca um verme caçador, fazendo com que o Takuma tente acabar com ele. Mas Takuma e Luma caem em outra armadilha feita por outros vermes invocados por Geval. Takuma desarma a armadilha e sai do buraco junto com Luma. Ele usa um poderoso feitiço de vento, com o qual elimina os vermes com grande facilidade. Geval decide invocar vários monstros para que cuidem do Takuma, só que Takuma ativa uma poderosa magia de gelo, derrotando Geval e suas criaturas com um único golpe. Luma tenta agradecer ao Takuma, mas ela acaba desmaiando. Depois disso, Shera e Ren aparecem na cena. Elas começam a perguntar como o Takuma chegou até aquela situação, mas o Takuma fala que eles devem retornar a Fault o quanto antes. Vemos como Luma desperta no quarto do Takuma depois de algumas horas. Ela agradece por ele ter salvado ela e o Takuma fala que não é o deus que ela adora. Então ela decide chamar o Takuma pelo seu nome. Luma revela que é a Suma Sacerdotisa, fazendo com que Shera fique surpresa, já que ela é a pessoa mais importante da igreja. Ren pergunta a Luma por que ela estava sendo perseguida por um paladino, e Luma responde que existem muitos corruptos dentro da igreja. Ela fala que entre eles está um cardeal maior chamado Bichos. Luma revela que os cardeais são aqueles que comandam a igreja, sendo esse o motivo pelo qual possuem tanto poder. Luma fala também que tem tentado impedir a corrupção dentro daquela igreja. O Takuma entende o motivo pelo qual ela está sendo procurada. Ren pergunta a Luma para onde ela está indo. Ela responde dizendo que está indo para a Torre Zircon, que é uma cidade onde se encontra o líder dos paladinos, chamado Batuta. Luma fala que planeja falar com ele sobre a situação atual da igreja. Ela também diz que sua guarda Triada falou que poderia confiar nele. Ao se lembrar dela, Luma começa a chorar. Ela fala que precisa continuar avançando, mesmo estando em perigo. As garotas propõem acompanhar Luma para que ela possa cumprir seus objetivos. O Takuma decide aceitar ajudá-la, já que também se lembra de que sua masmorra está localizada na Torre Zircon. Klee e Edel interrompem a conversa, já que Klee quer mais biscoitos. Luma percebe que Klee e Edel possuem uma energia maligna. Logo, Klee e Edel percebem que Luma cheira como Deus, o que faz com que ambas fiquem furiosas. Edel tenta atacar Luma, mas o Takuma impede. Ele pede que não briguem apenas por causa da energia que os outros emanam. Takuma decide deixar Klee e Edel em Fault. No dia seguinte, ele pede a Sylvia e a Celis que cuidem delas. Os garotos se preparam para viajar até a Torre Zircon depois do ocorrido. Eles se despedem de Klee, e ela decide entregar um presente
muito especial para Shera, melhorando o arco dela para que fique mais poderoso, o que faz Shera ficar surpresa. Os garotos partem em viagem em direção à Torre Zircon. Após 2 semanas de viagem, os garotos conseguem avistar a Torre Zircon ao longe. Eles ficam felizes, já que passaram por muitos problemas durante o caminho. Os garotos começam a caminhar pela cidade, onde percebem que os aldeões estão deprimidos. Isso faz com que os garotos se perguntem o que está acontecendo em Zircon. Takuma encontra um garoto chamado Ormin, que se apresenta como um guia e chaveiro capaz de guiá-los até uma masmorra. Takuma pergunta de que tipo de masmorra ele está falando, e Ormin responde que se trata de uma que possui estátuas de leão na entrada. Takuma percebe que Ormin está falando de sua masmorra. Ele pede mais detalhes sobre ela, mas Orm fala que não sabe muito sobre a masmorra e que ninguém conseguiu passar do 3º andar. A conversa é interrompida quando Luma provoca uma grande discussão, já que está defendendo uma mãe e seu bebê de um soldado. O soldado revela pertencer à brigada de paladinos da Torre Zircon, que são subordinados aos paladinos da igreja. A mãe deseja curar seu bebê de uma doença, porém precisa pagar uma doação para conseguir um sacerdote. Esse é o motivo pelo qual Luma começa a discutir com o soldado, que tenta atacá-la. Takuma aparece e manda o soldado pelos ares com um único ataque. Takuma pergunta à mulher de que doença ela está falando. Ela responde mostrando algumas marcas que o bebê possui. É revelado que essa doença é conhecida como a doença do clamor, que causa a morte de uma pessoa caso 9 marcas apareçam em sua pele. A mulher fala que a doença pode ser curada por um sacerdote, porém a igreja tem exigido muitas doações para curar os doentes. Luma decide curar o bebê da mulher. Ela começa a orar, fazendo com que todos ao redor comecem a fazer o mesmo, já que todos confiam nela. Luma consegue realizar um milagre, permitindo que cure o pequeno bebê da doença do clamor. Todos ficam felizes ao presenciar aquela ação. Os garotos começam a sentir um grande tremor. Um dos aldeões anuncia que uma enorme baleia de areia está se aproximando da cidade. Todos os aldeões entram em pânico e começam a fugir. Os garotos decidem enfrentar a baleia e percebem que um barco está trazendo o monstro até a cidade, fazendo com que as garotas fiquem furiosas ao perceberem isso. O Takuma decide usar várias magias contra a baleia. Combina sua magia de escuridão e gravidade, com a qual consegue ferir a baleia de areia. A baleia consegue resistir ao ataque, fazendo com que o Takuma comece a se perguntar o que deveria fazer agora. A baleia recebe o ataque de 2 poderosos indivíduos desconhecidos, fazendo com que a baleia de areia seja derrotada com grande facilidade. Takuma fica surpreso ao presenciar aquilo. Nesse momento é revelado que um dos 2 indivíduos desconhecidos era Batuta, que se apresenta como o líder dos paladinos da igreja. Luma pede a Batuta que explique por que fundou a brigada de paladinos, já que ela nunca autorizou algo assim. Ao ver ela, Batuta consegue reconhecê-la como a suma sacerdotisa. Ele golpeia um soldado e tenta desrespeitá-la. Batuta se ajoelha diante de Luma e pede desculpas por tudo o que aconteceu anteriormente. Somos apresentados ao segundo indivíduo desconhecido que atacou a baleia, que acaba sendo a senhora que governa a Torre Zircon, chamada Anis. Ela reconhece Luma e Batuta como golpistas, já que eles exigem grandes doações para curar as pessoas. Batuta diz que isso é culpa dela, pois Fanny fechou a igreja e impôs grandes impostos, fazendo com que a Torre Zircon chegasse à situação atual. Fanny fala que veio até eles por apenas uma razão, que é encontrar o indivíduo que lançou o feitiço múltiplo contra a baleia. Takuma fica nervoso ao ouvir isso, mas Batuta decide protegê-lo. Takuma pergunta o que ela pretende fazer com aquele feiticeiro. Fanny responde dizendo que pretende fazer com que ele trabalhe com ela, e fala que se o feiticeiro não quiser obedecê-la, então ela acabará com ele. Takuma percebe que Fanny pode ser um problema no futuro. Depois disso, Fanny decide ir embora. Batuta pede desculpas a Luma por ela ter precisado passar por tudo aquilo, e decide levar Luma e os garotos para sua mansão para que possam descansar. Durante o caminho, eles percebem que existem grandes filas de pessoas na cidade, que esperam durante dias para receber milagres dos sacerdotes e assim serem curadas. Luma percebe a situação da Torre Zircon. Batuta fala que eles não possuem muitos sacerdotes, por isso tem sido muito difícil lidar com todos os aldeões doentes. Batuta diz que eles também deram prioridade aos doentes ricos, já que eles fizeram grandes doações para a igreja. Os garotos chegam à mansão de Batuta, onde recebem um prato japonês para jantar. Takuma fica feliz ao presenciar aquilo, e os garotos decidem jantar tranquilamente. Luma diz a Batuta que precisa conversar com ele mais tarde, e Batuta aceita. Takuma decide tomar um banho sozinho depois do jantar, mas Shera aparece e decide tomar banho com Takuma, fazendo com que ele fique muito nervoso. Ele se obriga a permitir isso para manter sua postura como rei demônio. Batuta se reúne com Luma e Ren. Ele fala que criou a brigada para proteger os sacerdotes dos perigos, porém o comportamento dele se tornou mais violento a cada dia. Batuta pede desculpas a Luma por ter sido tão irresponsável. Luma pergunta se ele promete
promete corrigir o comportamento de seus homens, e Batuta responde dizendo que promete. Luma fala com Batuta sobre a doença do clamor, e revela que percebeu que aquilo não é uma doença, mas sim uma maldição. Batuta fica surpreso ao ouvir o que ela está dizendo. Luma fala que percebeu que alguém está usando a maldição a seu favor para infectar pessoas em grande escala. Depois de mencionar isso, Luma pergunta a Batuta se ele sabe alguma coisa a respeito. Porém, Luma cai no chão inconsciente. Ela percebe que algo está errado com Batuta, mas também desmaia alguns segundos depois. Batuta revela que usou soníferos nas duas para fazê-las dormir. Ele decide levar as garotas para outro lugar, junto com uma subordinada chamada Shiliou. Takuma e Shera continuam tomando banho juntos, mas o Takuma sente a presença de alguém os espionando. Orme aparece para dizer aos garotos que Luma e Ren foram sequestradas. Takuma e Shera decidem entrar no quarto onde elas estavam. Quando chegam lá, o Takuma confirma que o que Orme disse era verdade. Então decide ir salvá-las. Vemos como Luma e Ren estão embaixo da mansão de Batuta. Elas não conseguem escapar pois estão amarradas. Batuta aparece diante das garotas e revela que elas estão no altar de um ritual que os ajuda a produzir a doença do clamor. Batuta revela que a doença é criada com a essência do mal, sendo esse o motivo pelo qual ele tem usado vários fiéis para que cometam pecados naquele local, e assim possam criar a doença. Luma pergunta quantas pessoas ele pretende infectar com o clamor. Batuta responde dizendo que seu objetivo atual é apenas uma pessoa, que acaba sendo Fanny. As garotas ficam surpresas ao ouvir essa situação, já que Batuta matou muitas pessoas para cumprir seu objetivo. Batuta diz a Luma que ela em breve se tornará uma pecadora também, por isso ordena a Shiliou que cuide dela. Shiliou tenta abusar de Luma, mas Takuma aparece junto com Shera e Orme. Takuma revela que já sabia que a doença era uma maldição, pois ela apareceu como um evento de Cross Reverie. Ele percebe que está na área do chefe da doença. Batuta diz ao Takuma que está surpreso por ele ter encontrado aquele lugar, e Takuma responde dizendo que só precisou interrogar seus guardas. Ele também diz a Batuta que sabe que ele aprendeu a usar a maldição com os caídos, fazendo com que Batuta fique surpreso por o Takuma saber disso. É revelado que o Takuma sabe disso graças a Cross Reverie. Takuma pede a Batuta que liberte as garotas. Batuta fala que possui vantagem na região onde estão, já que o Takuma não poderá usar seus poderes corretamente naquele local. Takuma decide ignorar Batuta e o ataca com sua magia explosiva. O impacto de seu ataque destrói o chão onde todos estão. Takuma percebe que está em um ambiente muito frágil, fazendo com que comece a se perguntar como poderá derrotar Batuta. Ao perceber que o Takuma está hesitando, Batuta aproveita a oportunidade e fere o braço do Takuma com sua lança. Batuta diz que o Takuma foi cegado por sua própria força, fazendo com que entrasse em sua guarda, sem pensar em como poderia lutar naquele local. Takuma decide criar uma esfera de eletricidade, que apenas fere seu alvo, mas Batuta desvia da esfera com grande facilidade. Ele atravessa o coração do Takuma com sua lança, fazendo com que as garotas fiquem surpresas ao presenciar aquilo. Takuma segura o braço de Batuta e revela que seu plano era fazê-lo se aproximar o suficiente para então congelá-lo com uma magia especial. Batuta decide cortar o próprio braço para evitar ser congelado. Takuma sobreviveu graças ao seu equipamento de alto nível, e ele fica feliz por ter conseguido esses equipamentos enquanto jogava. Batuta percebe que está em desvantagem. Ele pede a Shiliou que ameace o Takuma, dizendo que irá matar Ren. Shiliou é atingida por uma das flechas de Shera, fazendo com que ela se transforme em pedra devido ao poder de Klee. Batuta tenta matar o Takuma usando todo o seu poder. Takuma decide responder usando um feitiço de escuridão, com o qual consegue superar Batuta. Ele consegue derrotá-lo automaticamente. Isso faz com que o esconderijo de Batuta comece a desmoronar. Takuma se reúne com as garotas para sair dali. Depois que estão do lado de fora, os garotos começam a comemorar sua vitória, mas Luma cai no chão fraca. Batuta a amaldiçoou com a doença do clamor. Shera pede que ela ore para se curar, porém o Takuma fala que isso é impossível, já que Shera não pode curar a si mesma. Takuma pede que o levem até sua masmorra, pois lá poderá encontrar um amuleto para curar Luma da doença. Os garotos decidem partir em direção ao seu novo destino. Depois de 4 dias, eles chegam à masmorra do Takuma. A estátua da entrada tenta atacá-los, porém o Takuma destrói com muita facilidade. Eles decidem entrar e encontram um enorme labirinto, que as paredes mudam com o tempo. Luma percebe que será muito difícil encontrar a saída, mas Takuma cria um caminho usando sua magia, fazendo com que todos consigam avançar com muita facilidade. Eles começam a passar por várias armadilhas da masmorra. Depois de um tempo, chegam a um novo desafio, no qual cada um deverá responder corretamente a uma pergunta para poder avançar. A cada resposta errada, eles serão aproximados da lava. Eles começam a correr perigo depois de errarem várias vezes. Luma consegue responder corretamente a última pergunta, permitindo que todos continuem avançando. Depois desse teste, eles são levados para os bastidores de um cenário
cenário. Então percebem que há muitas feras diante deles, esperando por um espetáculo. Takuma fala que eles precisam fazer uma bela apresentação para poder passar para o próximo andar. Takuma decide se tornar o produtor do grupo para ensinar uma coreografia a todos. Depois de um tempo praticando, eles se apresentam diante das feras e realizam um grande espetáculo, fazendo com que elas fiquem satisfeitas. Eles são levados ao próximo andar e decidem continuar avançando enquanto superam os próximos desafios. O grupo é obrigado a atravessar um desfiladeiro, porém eles são emboscados por Geval, que aparece para se vingar de Luma e do Takuma. Orm decide se sacrificar, jogando-se na água junto com Geval. Takuma pede às garotas que sigam em frente. Ele decide voltar para salvá-lo. Takuma sacrifica seu bastão para salvar Orm, permitindo que ele saia do perigo junto com Takuma. Ele descobre que Orm é uma garota, ficando surpreso ao perceber isso. Ela diz que precisou se passar por homem para sobreviver. Takuma percebe que ela teve um passado bastante difícil. Os dois decidem continuar avançando para encontrar as outras garotas. As garotas conseguem chegar ao penúltimo andar, mas lá elas encontram Geval, que fica feliz ao perceber que o Takuma não está com elas, já que assim não precisará enfrentá-lo. Ele invoca várias criaturas para acabar com as garotas. Ren decide lutar contra Geval, mas então vemos como aparece o Guardião do Andar, que surge para acabar com os intrusos. Geval tenta derrotá-lo usando sua invocação mais poderosa, porém o Guardião se mostra superior e derrota Geval. Luma decide se aproximar dele para curá-lo usando sua magia. Geval fica surpreso ao presenciar aquilo. O Guardião decide matar as garotas, mas Takuma e Orm aparecem. Takuma usa seu enorme poder para derrotar o Guardião, que começa a temer por sua vida e tenta escapar. Nesse momento aparece a Guardiã do último andar, chamada Rose. Takuma consegue se lembrar dela da época em que jogava Cross Reverie. Takuma cumprimenta Rose como uma velha conhecida, fazendo com que Rose fique emocionada ao ver o Takuma novamente, já que fazia muitos anos que ela não via o Takuma. Rose decide levar os garotos até a abóbada dos tesouros da masmorra, onde encontram a estátua do Boi Branco, que é o objeto usado para curar as doenças do Clamor. Takuma decide equipar uma nova armadura e um novo bastão. Ele dá novos acessórios para as garotas que estavam nas abóbadas. Shera pergunta ao Takuma se pode ficar com um anel especial e o Takuma responde dizendo que sim. Luma decide retornar à Torre Zircon para curar os enfermos, porém Rose diz que eles não podem cuidar dos doentes naquele momento, pois atualmente a cidade está sendo atacada por um exército demoníaco, liderado por um comandante de um rei demônio. Takuma decide ir até lá para salvar a cidade. Vemos que o exército dos caídos está acabando com os soldados de Zircon, já que são muito superiores em nível. Fanny começa a derrotar o máximo de caídos possível para defender a Torre Zircon. Aparece diante dela o comandante chamado Barak, que está acompanhado de suas 3 esposas. Ele revela que veio apenas para tornar Fanny sua 4ª esposa, mas Fanny o rejeita e o ataca com sua arma, fazendo com que o peito de Barak seja atravessado. Uma de suas esposas enlouquece. Ele ordena que suas outras esposas acabem com o exército de Zircon, e elas aceitam. Assim, começam a assassinar vários soldados. Uma das esposas de Barak tenta matar Fanny, mas Takuma aparece para salvá-la. As garotas começam a lutar contra os caídos, derrotando-os com grande facilidade depois de conseguirem novos equipamentos. Luma se encarrega de tratar os soldados feridos. Fanny agradece ao Takuma por ajudá-la, porém ele diz que não está ajudando, já que apenas está punindo o exército demoníaco por se autodenominar assim sem sua permissão. Fanny diz ao Takuma que ele deve cuidar de Barak para conseguir deter o exército. Takuma percebe que Barak está cercado por suas 3 esposas, fazendo com que fique furioso. Ele decide enfrentá-lo, mas uma das esposas de Barak tenta acabar com o Takuma, porém ele demonstra ser superior e a elimina com um único ataque. A segunda esposa de Barak tenta realizar um ataque surpresa contra o Takuma, mas ele a congela com sua magia de gelo, fazendo com que Barak fique surpreso ao presenciar aquilo. O Takuma usa sua magia de fogo para acabar com a última esposa de Barak. Barak fica furioso e tenta matar o Takuma, porém Takuma usa sua espada especial, com a qual elimina Barak, cortando-o em várias partes. O exército de Zircon e as garotas começam a comemorar. Fanny decide convidar os garotos para um banquete especial. Takuma percebe que Orm não está com eles, então decide procurá-la. Orm está sendo cercada por vários caçadores, que vêm usando-a como ferramenta há muito tempo. Takuma aparece e dá uma surra em todos eles. Ele diz a Orm que agora ela pertence ao grupo dele, o que faz com que ela comece a chorar de felicidade. Takuma e Orm decidem voltar para a festa. Fanny leva o Takuma para seu quarto e decide recompensá-lo por tê-la ajudado. Ela tenta se despir na frente do Takuma, mas ele decide usar uma desculpa para conseguir escapar dela. Luma planeja retornar à capital real para tentar resolver a corrupção da igreja. Ela pede ao Takuma que empreste seu poder novamente e ele aceita. Antes de irem para a capital, eles retornam primeiro para a Falta. Luma decide visitar
visitar a igreja de falta. Os outros decidem acompanhá-la. Takuma e as demais visitam uma padaria onde Edel está trabalhando, já que ela precisa ganhar dinheiro para poder pagar pelas bolachas de Klee. 3 sujeitos de uma organização criminosa aparecem na padaria para causar problemas com a dona da loja. Eles acabam quebrando por acidente a última bolacha de Klee, fazendo com que ela fique furiosa. Takuma ordena a Klee que não mate os sujeitos, fazendo com que ela apenas dê uma surra neles para assustá-los. Eles descobrem que a organização irá se vingar da padaria, fazendo com que a dona decida fechá-la. Klee decide ir até o chefe da organização junto com os demais. Takuma derrota os guardas, já que não quer que as garotas os matem usando sua grande força. Eles entram na mansão da organização criminosa depois disso, onde são recebidos por um guarda conhecido como Cara Cortada, que revela ser muito poderoso. Ele se prepara para acabar com todos os garotos, mas Klee decide chutar a virilha de Cara Cortada, fazendo com que ele seja derrotado. Takuma interroga um guarda para descobrir a localização do chefe, o que permite que os garotos encontrem o chefe da organização criminosa. Ele diz que veio se vingar pela bolacha que perdeu. Ele usa seu poder para assustar o chefe da organização e obriga o chefe a se desculpar por todos os seus crimes, e ele aceita. Depois, ele fala que a partir de agora fará coisas boas. Os garotos retornam à taverna para comer. Galford aparece e fala que ouviu que Klee é uma senhora demônio, fazendo com que o Takuma fique muito preocupado. Celis aparece e repreende Galford, fazendo com que ele decida ir embora e deixe de suspeitar de Klee. Eles decidem partir para a capital real no dia seguinte. Eles se despedem de seus amigos para começar sua nova viagem. Depois de vários dias de viagem, todos chegam à capital real, onde são recebidos por centenas de soldados que consideram o grupo do Takuma muito suspeito. Alice aparece e se permite a passagem dos garotos, já que ela é uma pessoa muito importante naquele lugar. Alicia decide oferecer hospedagem ao grupo do Takuma e ordena que preparem um grande banquete para todos. Eles agradecem a ela. A Idor fala que ela deve comer bastante para crescer forte, já que deseja poder ajudar o Takuma. Raul diz a ela que pode ficar forte agora mesmo. Ela oferece um colar especial e fala que se usá-lo, ficará vinculada ao Takuma, o que lhe dará muito poder. Mas Ren revela que se o Takuma morrer, ela também morrerá. Ela fica surpresa ao ouvir o que acabaram de lhe dizer e decide pegar o colar novamente. Takuma se reúne a sós com Alicia, a quem explica todos os detalhes do que aconteceu na igreja. Alicia descobre que Bichos é o culpado por tudo. Ela fala que o reino não pode interferir nos assuntos da igreja, portanto será muito difícil fazer com que os culpados paguem por seus crimes. Mas mesmo assim, Alicia decide investigar o máximo que puder. Alicia encontra muitas provas contra a igreja no outro dia. Ela revela que a igreja matou muitas pessoas para silenciá-las, o que faz com que Luma fique furiosa ao ouvir essa situação. Ela decide ir até a igreja para expulsar Bichos e seus subordinados. Takuma e as garotas decidem acompanhá-la. Eles encontram várias pessoas que começam a rezar pelos garotos, mas Bichos aparece diante deles. Luma diz a ele que possui provas contra ele e decide expulsá-lo da igreja. Bichos diz a Luma que ela não é a suma sacerdotisa e ordena que prendam Luma e os demais por serem pecadores. Orm fica assustada e decide fugir. Luma pede ao Takuma que não lute contra a igreja, e Takuma decide aceitar o pedido de Luma. Eles são presos e levados para a igreja, que se encontra em uma ilha flutuante. Luma é separada dos garotos para ser levada a uma sala diferente. Ormo se prepara para escapar da capital real, mas encontra um objeto chamado Santo Graal, que ela havia trazido da abóbada de tesouros do Takuma. Ela começa a chorar porque deseja ajudar seus amigos. Uma pequena fada chamada Babilônia surge do Santo Graal e diz que consegue sentir a presença de um acessório especial. Orm se lembra do colar que Raul havia oferecido a ela, e ao encontrá-lo, decide usá-lo independentemente dos riscos que possa ter, já que deseja salvar seus amigos. Ela se dirige até a igreja da capital, e agora ela possui a habilidade do encanto, com a qual consegue fazer qualquer pessoa se apaixonar por ela. Orm usa sua nova habilidade para descobrir o paradeiro dos garotos, e começa a procurá-los. Durante o caminho, Babilônia revela que agora ela está no nível 80, o que faz Orm ficar surpresa, já que o guerreiro mais forte da Torre Zircon possuía esse nível. Ela consegue encontrar a cela dos garotos, mas recebe um ataque surpresa de uma poderosa paladina, fazendo com que caia no chão muito ferida. Takuma decide sair da cela para curar Orm, que lamenta não ter conseguido ser útil, mas Takuma diz que ela os salvou e que graças a ela já sabe o que precisa fazer. Takuma decide enfrentar a paladina, que invoca uma poderosa criatura para
tentar acabar com ele, porém Takuma invoca uma magia de pedra, que acaba com a paladina e sua criatura com um único ataque. Takuma revela que possui um plano, então se apresenta diante de todos os fiéis da igreja, para anunciar que eles morrerão por terem acreditado nas mentiras de Bichos. Ele começa a causar um grande escândalo para que Luma possa sair para detê-lo, e se torne a heroína dos fiéis. Bichos decide ativar sua arma especial chamada Europa, que se trata de um enorme monstro. Ele aparece para acabar com Takuma e Luma. Takuma decide enfrentar Bichos por conta própria, porém percebe que ele possui uma barreira muito resistente, que impede o Takuma de causar qualquer dano nele. Bichos decide matar Luma, e Takuma intervém para salvá-la, mas recebe muitos danos ao fazer isso. Takuma começa a se afastar de Bichos junto com Luma. Takuma pede a Luma que cuide da barreira de Bichos, já que ela é capaz de fazer isso com sua magia, e Luma aceita. Ela começa a preparar seu poder, enquanto Takuma decide protegê-la dos ataques de Bichos, permitindo que Luma termine seus feitiços e os ative. Os fiéis começam a rezar junto com Luma, fazendo com que o poder de Luma aumente. Luma usa toda a sua energia para destruir a barreira de Bichos. Takuma decide combinar sua magia de luz e escuridão. Ele usa uma técnica especial combinada com a qual consegue derrotar Bichos. Takuma volta a falar com os fiéis, dizendo que decidiu perdoá-los ao ver que eles estavam recuperando sua fé. Ren encontra Geval, que está junto com todos os subordinados de Bichos. Ele revela a Ren que não pertence mais aos paladinos. Geval entrega uma chave de cela a Ren para pagar sua dívida com Luma. A chave pertence à cela de Tria, que conseguiu sobreviver ao ataque de Geval. Luma volta a se encontrar com sua guarda. Ela agradece ao Takuma por tê-lo ajudado e propõe que ele se torne o líder dos paladinos. Takuma recusa a oferta e Luma respeita sua decisão. Takuma retorna para Falta. Orm decidiu ficar na capital real para aprender magia e se tornar ainda mais forte. E Takuma decide aceitar sua decisão. O anel que Shera encontrou na abóbada era um anel de casamento. Ao explicar isso ao Takuma, Shera diz que espera que sejam felizes juntos. Porém, Ren fica com ciúmes. Eles decidem aceitar uma nova missão para encontrar um anel de compromisso para Ren. Assim, os garotos partem em uma nova viagem. E assim termina o anime. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreverem no canal e comentem garotas. Um beijo do Rikami Animes.